O empresário fingiu que viajaria, mas o que viu entre a faxineira e as filhas o deixou parado na porta. Gustavo voltou em silêncio e encontrou Mariana servindo as meninas com um cuidado genuíno, cortando cada pedaço com paciência, enquanto Ana e Mel sorriam sem saber que o pai observava tudo. Gustavo não tirou os olhos daquela cena nem por um segundo. A mala estava no chão ao lado do pé dele, a gravata ainda apertada no pescoço depois de horas dentro do carro. E ele parado no corredor da própria casa observando tudo sem que ninguém soubesse que tinha voltado. Mariana estava curvada sobre a mesa, de costas para a porta, e o movimento dos braços dela era preciso, sem pressa, como quem faz aquilo não por obrigação, mas porque quer fazer certo. Ela cortava o pedaço de torta no prato de Ana com a atenção de alguém que conhece cada preferência daquela criança. Depois, empurrou o prato de Mel alguns centímetros para a esquerda, porque a menina sempre derrubava o copo de leite quando ele ficava perto demais do cotovelo. E esse detalhe pequeno e silencioso fez Gustavo prender a respiração, porque Débora nem sabia que Mel era canhota. Nunca tinha prestado atenção o suficiente para descobrir isso, e elas conviviam havia quase um ano. Ana e Mel tinham os olhos presos nos pratos, os ombros levantados de animação, aquela postura que elas só assumiam quando estavam completamente à vontade. Gustavo conhecia essa postura de cor, porque era a mesma delas nas manhãs de sábado, quando ele ficava em casa o dia inteiro sem compromisso, quando as três andavam pela casa de pijama até o meio-dia e ninguém tinha pressa de nada. Tinha saudade daquelas manhãs. Tinha saudade de muita coisa que foi deixando passar sem perceber, e só estava enxergando isso agora, parado no corredor da própria casa, como um intruso. "Você colocou morango em cima do meu também?" Ana perguntou, levantando o olhar para Mariana, com aquela seriedade específica de quem considera o morango um assunto de importância real. "Coloquei, mas só um pouquinho, porque você disse ontem que queria mais torta do que morango hoje." Mariana respondeu com naturalidade, e havia nessa troca uma facilidade que não se constrói em semanas. Aquilo era resultado de tempo junto, de atenção acumulada, de alguém que realmente ouve o que uma criança diz e guarda aquilo como se fosse importante de verdade, porque para ela era. "Tá bom, então," Ana disse satisfeita e voltou ao prato com aquela concentração total que só criança pequena tem quando a comida está do jeito certo. Gustavo ficou parado e deixou a cena acontecer na frente dele sem se mover. 3 semanas antes, Débora tinha sentado na cadeira da sala, com os braços cruzados, e olhado para ele com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que vai mudar tudo. A voz dela era baixa, os olhos sérios, e ela tinha começado falando que precisava contar uma coisa sobre a Mariana antes mesmo de ele perguntar o que estava acontecendo. Ele tinha ouvido tudo com atenção total. Que Mariana pegava dinheiro da carteira dele quando saía pela manhã, que escondia objetos de valor nos quartos, que falava mal de Débora para as meninas quando ficavam sozinhas em casa, que criava um clima ruim de propósito para afastar qualquer pessoa nova que tentasse entrar na vida de Gustavo. Débora tinha chorado enquanto falava, a voz quebrando nos momentos certos. E ele tinha acreditado porque não tinha nenhum motivo concreto para não acreditar. Tinha confiado nela. Tinha engolido cada palavra daquela conversa como se fosse verdade absoluta. E 3 dias depois, tinha planejado aquela viagem falsa para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo dentro de casa. O plano tinha sido simples: sair com a mala, despedir das meninas normalmente, entrar no carro, mandar o motorista dar uma volta e estacionar 2 ruas acima. Esperar 1 hora, voltar pela porta dos fundos com a chave reserva que ficava escondida dentro de um vaso no jardim, entrar em silêncio e observar. Gustavo tinha feito isso com a frieza de alguém que administra uma empresa grande e está acostumado a tomar decisões com a cabeça fria. Tinha calculado cada detalhe, tinha chegado pronto para confirmar o que Débora disse.
O que ele não tinha calculado era que cada minuto que passava naquele corredor ia desconstruindo uma certeza que ele tinha levado 3 semanas para construir dentro de si. Mel escorregou na cadeira e Mariana segurou no ombro dela. Antes mesmo que a menina pedisse, recolocou o travesseiro de assento no lugar e apertou o ombro levemente com a mão antes de continuar servindo sem pausar. Mel nem parou de mastigar. Era um gesto automático entre as duas, tão repetido que nem exigia a atenção de nenhuma das partes. E Gustavo ficou olhando para aquilo com a sensação crescente de que estava vendo algo que Débora nunca tinha descrito, porque nunca tinha enxergado. Para enxergar aquilo, precisava estar presente de verdade, e Débora raramente estava. Mariana, o morango pode ser lavado de novo? Esse está com gosto de geladeira, Mel disse, com aquela sinceridade direta e sem filtro de criança pequena que não tem nenhum interesse em poupar o sentimento de quem está servindo. Mariana não suspirou nem franziu a testa. Pegou a tigelinha, foi até a pia, lavou mais 3 morangos com cuidado, sacudiu a água devagar e voltou colocando no prato de Mel, sem fazer nenhum comentário sobre o pedido e sem nenhuma expressão que sugerisse inconveniência. Agora testa, ela disse. Mel provou pensou por 2 segundos com a expressão mais séria do mundo e disse: agora está bom. Fico feliz, Mariana respondeu com simplicidade e voltou a arrumar a mesa com a mesma calma de sempre, como se aquilo fosse o gesto mais natural do mundo. Gustavo observou aquela troca pequena e sentiu algo dentro dele que não conseguiu nomear com precisão naquele momento. Não era admiração exatamente, era mais próximo de vergonha. Vergonha de ter passado 3 semanas construindo desconfiança sobre uma mulher que lavava morango pela 2ª vez sem reclamar, porque uma criança de 5 anos pediu com educação. Vergonha de ter ouvido Débora sem questionar nenhuma das acusações que ela tinha feito com tanta certeza. Vergonha de ter chegado na própria casa como se fosse um investigador, pronto para pegar alguém que claramente não tinha absolutamente nada para esconder. Ele pensou nos últimos 2 anos. Nos 2 anos que tinham passado desde que Rebeca foi embora, desde aquele dia em que o mundo de Gustavo parou completamente e as meninas ficaram olhando para ele esperando que o pai soubesse o que fazer, e ele não sabia absolutamente nada. Não sabia como explicar o que tinha acontecido para crianças de 3 anos que ainda chamavam pela mãe toda manhã antes de abrir os olhos completamente. Não sabia como continuar a rotina delas, não sabia como cozinhar o que elas gostavam, não sabia qual era o horário exato do remédio de Mel quando ela ficava com febre, não sabia que Ana precisava de uma música específica para conseguir dormir nas noites em que estava agitada. Não sabia que as duas tinham medo do barulho da máquina de lavar quando entrava no ciclo de centrifugação. Mariana sabia tudo isso. Mariana estava lá naquele dia e nos dias que vieram depois. E ela tinha segurado aquela casa com as próprias mãos, enquanto Gustavo aprendia a respirar de novo, depois de uma perda que não tinha nome certo para ser dito em voz alta. Tinha feito isso sem pedir nada em troca, sem aumentar o salário, sem reclamar das horas que foram além do combinado, sem nunca, uma vez sequer, fazer ele se sentir mais perdido do que já estava. Ele nunca tinha parado para pensar nisso com essa clareza, e o fato de estar pensando agora, naquele corredor, depois de chegar de volta para pegá-la fazendo algo errado, pesou de um jeito que ele não tinha antecipado. Mariana, Mel disse de repente, largando o garfo na borda do prato e olhando para cima com aquela expressão de quem acabou de lembrar de algo urgente e importante. Você sabe que meu aniversário é daqui a 20 dias? Eu sei, Mel. Já coloquei no calendário da cozinha desde o mês passado. Mariana respondeu sem hesitar. Mel abriu um sorriso enorme. Então você vai fazer o bolo? Se o seu pai deixar, eu faço com muito gosto. Ele vai deixar. Ana disse com convicção absoluta, sem nem levantar os olhos do prato,
como se aquilo fosse um fato já decidido e encerrado, que não precisava